que a humanidade entender que é imortal, muita coisa vai mudar. É sobre a nossa natureza, não é sobre ficção científica, um filme moderno ou história em quadrinhos. Então, pode acreditar, você é imortal, e não tem a ver com superpoderes mutantes, nova geração X de seres humanos, não. Isso é uma lei natural. Você dura a eternidade, você é imortal. É natural ser imortal. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês também. Se você não gosta de você mesmo, é bom você começar a gostar, é bom você começar a apreciar, é bom você começar a se amar, porque você vai ter que conviver com você mesmo ou com você mesma para sempre. A verdadeira identidade do ser é imortal. A consciência pode existir sem o cérebro? Por que temos alguns medos que não sabemos de onde vêm? Seu olho consegue enxergar o ar? Só porque a gente não enxerga o ar, isso quer dizer que ele não existe? Por que a gente gosta de sentir medo de assistir filme de espírito, de fantasma, de sobrenatural? Você é imortal. Não tem como lutar contra isso, tá? Pois é. Acredite ou não, você é imortal. Quem acredita e quem não acredita. Não é nenhuma viagem dessa de super-heróis e essas coisas de ficção científica. Não. É simplesmente uma coisa natural. É natureza. Você é natureza. Você é imortal. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Somos espíritos tendo uma experiência na matéria. Você é imortal e não tem nada no universo que vai mudar isso. E o que é imortal? Nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência. O corpo não é, né? Afinal, quantos corpos já enterramos? Então seria a alma, essa nossa centelha divina que passa por gerações, planetas, por diversos corpos. Essa centelha luminosa que habita o nosso ser por todas as formas, passando por todas as mortes. Sabe que durante séculos a imortalidade era visto como o domínio da fé, mas hoje em dia a ciência está começando a entender e estudar isso. A ciência começa a olhar com outros olhos para essa consciência. Então me responde uma pergunta aqui, capciosa. A consciência morre junto com o cérebro? Somos algo além da matéria? A gente continua pensando depois que morre? O pensamento continua igual? Quer dizer, a gente continua a pensar? Na minha cabeça nunca entrou assim direito a ideia de quando a gente morrer ficar tudo escuro, parei de pensar. Eu acho que no mínimo a gente deve pensar, mesmo se a gente não enxerga nada, e fala assim, o que está acontecendo? Prepare-se, o que você vai ouvir hoje não é crença. Hoje nós vamos entrar num assunto milenar, a imortalidade da alma. Vamos falar sobre imortalidade, mas não sob a lente da crença cega, e sim sob a sabedoria e o conhecimento espiritual, com a luz da teosofia, da filosofia e de diversas informações daqueles que já passaram por lado de lá, que continuam estudando e nos contando como que é. E também estaremos acompanhados da ciência, buscando a imortalidade da alma. Há tempos que a humanidade, sempre se interessou por esse assunto, pela alma, pelo espírito e pela imortalidade. Por que nos sentimos tão atraídos por esse tema? Pensa bem, existem tantos filmes, tantos livros, alguns até evitam, mas não tem como negar que tem curiosidade sobre esse assunto. Às vezes a gente fica atordoado, sem conseguir dormir, com medo de ir ao banheiro sozinho no escuro. Tudo isso pensando e ainda remoendo nos filmes, nas cenas, nos momentos que a gente assistiu,
Filme de fantasma, filme de exorcista, filme de demônio, filme de espírito, filme de poltergeist, filme de bruxa, filme de brinquedo assassino, filme de possessão demoníaca. Por que esse gênero domina a gente faz tanto tempo, hein? Pensa bem, se não mexesse tanto com a gente, não seria sucesso. Olha só, Ghost, do outro lado da vida, O Sexto Sentido, O Exorcista, Poltergeist, O Brinquedo Assassino, Atividade Paranormal 1, 2, 3. Tem também os de comédia, né? Os Caça-Fantasmas, Um Espírito Baixou em Mim, um monte de desenho e até filme de A Casa Mal Assombrada, super bonitinho. Tem uma animação também maravilhosa da Pixar, Soul, chama S-O-U-L, alma em inglês, Soul. Por quê? Porque fala com a gente, fala no nosso íntimo, fala com todo mundo, fala na nossa alma, porque a gente reconhece uma familiaridade em todos esses temas, porque faz um sentido lá no fundo de algum ponto dentro de todos nós, e que isso é uma realidade que está presente, por mais que neguemos ou tentamos não enxergar as suas evidências. A verdade é que somos espíritos imortais, tendo um momento dentro dessa eternidade num corpo material. E é isso que eu vou abordar e te lembrar aqui. Afinal, você já ouviu aquela frase? Somos seres espirituais tendo uma experiência material. Não ouviu? Vivemos como se a vida fosse o sopro entre dois nadas. Um nada antes de nascer e o nada depois de morrer. Mas e se nunca tivéssemos deixado de existir? E se existíssemos antes e depois desse momento material, desse momento carnal? A teosofia diz que a gente é composto por 7 corpos sutis, e que o corpo físico, esse nosso corpo humano, é o corpo mais denso deles. Eu vou falar tudo disso num outro vídeo, falando só desses corpos sutis. A morte, então, ela não é o fim. Ela só é uma troca de vestes, é uma troca de corpo, uma troca de vestes da alma. É quando deixamos a roupa de carne e trocamos por uma roupa astralina, uma roupa astral, que seria o nosso corpo astral, mais sutil e mais leve que o nosso corpo, que inclusive é o corpo que a gente usa quando a gente sonha e sai por aí. Já falei, né, que isso é assunto para outro vídeo, porque também tem bastante do que falar disso. Como diz Annie Besant, a morte é uma libertação e não uma destruição. O corpo é como uma veste e a alma é uma luz que o habita. Quando a veste se desfaz, a luz continua. Assim como o sol nunca deixa de brilhar mesmo atrás das nuvens, a alma não deixa de viver mesmo por trás do corpo. O tempo é uma ilusão. Nós estamos num lugar onde a matéria domina. Mas no universo não é a matéria que domina. E onde existe a maioria da matéria que é feita do universo, que é uma matéria mais sutil, você dura para sempre. Isso explica um pouco as experiências fora do corpo. Você vê alguns relatos por aí de viagem astral, de projeções. Existem inúmeros casos, existem, de que a consciência pode estar fora do corpo. Pelas viagens astrais, em diversos relatos, em diferentes textos de diferentes pessoas. Ou pessoas que já foram pessoas encarnadas e hoje estão no mundo astral, nessa dimensão, a quarta depois da nossa. A neurociência estuda o cérebro, mas há uma diferença entre cérebro e consciência, certo? O cérebro é físico, a consciência é experiência. A consciência é de matéria invisível, mas mesmo assim não quer dizer que ela não exista, concorda? O neurocirurgião Dr. Eben Alexander,
ele passou por uma experiência de quase morte e relatou vivências lúcidas, mesmo com o cérebro inativo. E ele era neurocirurgião, hein? Em seu livro Uma Prova do Céu, ele relata a sua experiência consciente de quando ele estava em coma profundo, com atividade do cérebro zero. Tem uma série no streaming, pode procurar, EQM, Experiências de Quase Morte. Relatos de diversas pessoas que tiveram essas experiências. Você pode acreditar ou não estou querendo forçar nenhuma crença em você, mas ali vai fazer você conhecer algumas histórias que no mínimo vão te deixar pensativo. É claro que você tem os seus conceitos, as suas opiniões, e eu não estou querendo forçar nada, só que você tire suas próprias conclusões para a abertura dessa ideia. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que tal fato levanta uma hipótese inquietante. A consciência pode existir sem o cérebro? Estudos conduzidos pelo médico e pesquisador Dr. Sam Parnia no projeto AWARE buscaram investigar o que acontece com a mente durante as paradas cardíacas. Foram avaliados pacientes clinicamente mortos que voltaram à vida. Muitos relataram saída do corpo, presença de seres de luz, sensação de paz, revisão de vida. Alguns lembraram detalhes precisos da sala de emergência enquanto estavam sem pulso, sem respiração e sem atividade cerebral mensurável. Essas experiências, relatadas de forma consistente ao redor do mundo, sugerem algo além do físico, uma consciência que persiste. Intrigante no mínimo, não? E o que somos de verdade? Você não é seu corpo. Você não é seus pensamentos. Isso são máquinas para você desenvolver a sua consciência. Ela sim é o que você é. Você é a consciência que observa, a alma que aprende, o espírito que se expande. Helena Blavatsky, fundadora da teosofia moderna, dizia: a alma é imortal e a sua evolução o objetivo supremo da nossa existência. A vida não é um acaso, é uma escola de transformação. Nada é por acaso, tudo é aprendizado. E cada encarnação é uma aula nessa longa jornada da alma pelo universo. No fundo a gente sabe disso, a gente sempre soube. A alma tem uma jornada ao além, em direção ao fim do horizonte, com destino o infinito. Quando morremos, o corpo físico se desintegra, mas a consciência continua. A alma não morre, ela continua, ela aprende, ela evolui. A alma atravessa os planos sutis, o plano astral, o plano mental, o plano causal, porque a alma não está presa ao tempo, ela é uma viajante da eternidade. Você não é seu corpo, você não é seus pensamentos, você é aquilo que atravessa eles e usa eles como instrumento. A morte não é uma tragédia, é uma passagem de volta à nossa pátria espiritual. Você é imortal. A física quântica também começou a tocar nesse mistério. O físico Roger Penrose, ganhador do Nobel, junto com o anestesiologista Stuart Hameroff, desenvolveu a teoria que a consciência não é criada pelo cérebro, mas armazenada em microtúbulos das células neurais e pode existir de forma não local. Que coisa! Em outras palavras, a consciência poderia ser um campo quântico que o cérebro apenas sintoniza. E se isso for verdade, quando o cérebro morre, a consciência apenas muda de frequência. Outro fato que a humanidade desenvolveu também, umas descobertas por aí,
Consciente e inconsciente. É o tipo de coisa que provoca a gente ainda mais. O inconsciente, no conceito de Freud, é uma parte da mente onde estão nossos desejos reprimidos, memórias esquecidas, traumas e impulsos que influenciam nosso comportamento. E esses conteúdos se manifestam em sonhos, lapsos, sintomas e neuroses. Já Jung vai além e propõe o inconsciente em 2 níveis: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Inconsciente pessoal são as experiências individuais reprimidas, e o inconsciente coletivo são os arquétipos e as experiências universais da humanidade. Jung se aproxima um pouco mais da visão espiritual, ao sugerir que há uma dimensão simbólica, profunda e até mesmo sagrada na psique humana. No Espiritismo, segundo Allan Kardec e alguns autores espíritas posteriores, dizem que o inconsciente coletivo pode ser visto como uma memória espiritual profunda, experiências vividas em outras encarnações que ficam adormecidas, mas continuam influenciando nossos comportamentos, nossas tendências, nossos medos e nossos talentos. Mas você está falando disso tudo por quê, Paulo Abel? Pelo ponto de contato entre eles todos. A origem inconsciente de repressões, traumas de infância, conteúdos arquetípicos, memórias de vidas passadas, heranças do espírito, medos, desejos, experiências reencarnatórias, conhecimentos do espírito, karma e a tal da regressão na memória, onde se chega à terapia de vidas passadas. Com certeza você já ouviu falar disso, né? Senão isso já tinha caído por água abaixo, se fosse falso, se fosse mentira, não existia mais. Mas alguém que conhece alguém que já fez terapia de vida passada, regressão de memória, não é verdade? E dizem alguns espíritos que não é muito bom mexer com isso não. Porque talvez a gente nem esteja preparado para saber o que a gente fez, o que a gente não fez. Pode ser dura a informação. Melhor deixar para lá. Vamos fazer a encarnação atual, a melhor que a gente pode fazer da nossa vida. Mas só pegando uma vírgula aqui nesse assunto, vidas passadas, como assim vidas passadas? Terapia de vidas passadas, isso existe? Existe. Pois é, existe. E o que isso significa? Significa que a nossa consciência não morre. Mais uma vez, isso quer dizer que você é imortal. Isso é uma lei da natureza, isso é natural. É natural ser imortal. Que raio significa ter tido vidas passadas? Significa que você viveu outras existências. Significa que você viveu em outros lugares, em outros corpos, mas que você continua vivendo. Você acha que essa aqui é a sua única vida? E você acha que o planeta existe há bilhões de anos e vai continuar existindo para sempre, para você passar por aqui por 60, 80, 100 anos e nunca mais? E acabou? Tem certeza que isso passou pela sua cabeça já? Ou que isso domina o seu pensamento? Como diz Anne Besant, a morte é uma noite antes do novo amanhecer da alma. A vida é uma escola. E o nosso corpo é um uniforme que a gente usa para aprender as lições que a gente precisa para evoluir. Você é imortal. Você só vai durar para a eternidade. Tá bom, né? Agora de um ponto filosófico. Lembrando aqui de umas centenas de anos antes de Cristo. Sócrates dizia que devemos cuidar da alma acima de tudo, porque ela representa o que há de mais verdadeiro em nós. A alma é mais importante que o corpo. No Fédon, o livro de diálogos de Platão, ele defende que a alma não morre com o corpo, que a morte é apenas a separação entre a alma e o corpo. Ele argumenta que a alma existia antes do nascimento e continuará a existir depois da morte. Platão, Sócrates, estamos falando aqui anos antes de Cristo. Ou seja, há muitos séculos atrás, mais ou menos há 500 anos antes de Cristo, já diziam sobre alma, sobre reencarnação, sobre vidas. E isso sem falar no Egito Antigo. A história mais repetida e estranhamente a mais ignorada de toda a história é a da vida após a morte. Vou falar
chamada reencarnação estudada pela ciência. E crianças que lembram de vidas passadas? Ou que já nascem com aptidão especial, como tocar piano primorosamente. Me explica. O psiquiatra Dr. Ian Stevenson, da Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, fez um estudo com mais de 2.500 crianças que afirmavam que lembravam das suas vidas passadas. Elas descreviam locais, nomes, pessoas, fatos e até ferimentos que tinham tido nessas vidas anteriores. E em muitos desses casos, essas informações foram verificadas. E ele foi atrás das informações e tudo conferia. O Dr. Ian Stevenson ficou conhecido como o caçador de vidas passadas. O Dr. Jim Tucker continua esse trabalho até hoje, com metodologia científica. Isso significa, sabe, né, que a encarnação está sendo levada a sério pela ciência. Alguns cientistas propõem que o cérebro não é um gerador de ideias, mas um receptor. Como uma TV que não cria o sinal, mas apenas o transmite, o cérebro faz a mesma coisa. Ele não gera a consciência. O cérebro apenas traduz a consciência para o mundo físico. E se isso for verdade, então quando o aparelho quebra, o sinal continua existindo. Puxando de novo a metáfora da televisão, quando o corpo se apaga, a alma apenas muda de estação. Você está percebendo que isso não é religião, isso é ciência, explorando as bordas do invisível. Nossa consciência é imortal. E é o que muitos pesquisadores modernos estão começando a considerar. Que o eu verdadeiro não pertence à carne. Sobre a memória da alma. Você já sentiu uma conexão imediata com alguém que você acabou de conhecer? Porque sentimos afinidades inexplicáveis. Você já sentiu medo de algo sem nunca ter vivido aquilo? Por que temos medos que não sabemos muito de onde vêm? São memórias da alma. A alma lembra mesmo quando a mente esquece. Porque tudo o que vivemos fica gravado no espírito. São os ecos da alma. São memórias de outras vidas que não se apagam. Lembrando aqui o que eu falei agora há pouco, o Jung chama isso de inconsciente coletivo, onde guardamos vivências arquetípicas que nos acompanham por milênios. E a teosofia vai ainda mais além. Diz que cada alma traz o seu próprio livro, escrito com atos, pensamentos e intenções. E isso é o que molda o nosso destino. Helena Blavatsky dizia: a alma é eterna e a vida é uma página do livro cósmico da evolução. Reencarnação é a prova silenciosa da imortalidade. A morte não nos leva, ela nos devolve ao nosso lar espiritual. Reencarnação é a imortalidade em movimento. Cada nascimento é um recomeço. E o espírito retorna não como uma punição, mas como uma oportunidade. O corpo passa, o nome se apaga, mas o que você constrói, sente e ama, permanece. Como disse Ramatiz, a reencarnação é o caminho pelo qual a alma lapida a sua luz. Quem entende isso deixa de temer a morte e começa a viver com mais consciência. E melhor ainda, usa a sua vida para alcançar valores morais ainda maiores, visto que entende o que realmente tem valia perante o universo. Ramatiz já disse: a alma não encarna para sofrer, ela encarna para evoluir. Religiões, e eu nem mencionei sobre religiões nesse vídeo. O que elas falam de imortalidade? Só isso já é assunto para outro vídeo, né? Mas vou falar rapidinho de religião aqui.
A ideia de que seres humanos possuem espíritos imortais é uma crença presente em diversas religiões ao redor do mundo, com aspectos semelhantes compartilhados entre algumas delas, embora com diferentes denominações e interpretações. Em muitas religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, há crença em uma vida após a morte, onde o espírito do ser humano continua sua existência em outro plano, seja no céu, no paraíso ou no estado de reencarnação. Essas religiões ensinam que a alma é imortal e que a morte física não representa o fim da existência. A moralidade, a virtude e as escolhas feitas durante a vida terrena têm implicações diretas sobre o destino da alma no além. No hinduísmo e no budismo, a ideia de reencarnação também é central, com a crença de que o espírito humano passa por vários ciclos de nascimento, morte e renascimento, até alcançar um estado de libertação ou iluminação, conhecido como Nirvana. Nesse contexto, a imortalidade espiritual é vista como um processo de aprendizado contínuo, onde a alma busca aprimorar-se a cada nova existência, superando o sofrimento e a ignorância. Até mesmo em crenças mais ancestrais, como nas tradições africanas ou nas culturas indígenas, a ideia de que os seres humanos têm um espírito que não morre, mas que retorna ao mundo espiritual, se conecta com as forças divinas ou ancestrais após a morte física. Nessas culturas, o espírito pode estar presente nas naturezas, nas energias ou até mesmo nas gerações futuras, perpetuando a sua existência de maneira mais sutil e integrada à vida cotidiana. Esses pontos em comum entre as diversas religiões e filosofias espirituais sugerem que a ideia de um espírito imortal não é uma invenção de uma única tradição, mas uma busca universal da humanidade para entender o mistério da vida e da morte. Em todos esses sistemas de crenças, o espírito humano é visto como algo que transcende o limite do corpo físico, continuando sua jornada por uma eternidade que vai além da que podemos compreender com os nossos sentidos limitados. Portanto, independente das diferenças doutrinárias culturais, a ideia de um espírito imortal é uma constante que une muitas tradições religiosas e espirituais, refletindo a busca humana por um propósito maior, um destino além da existência material e um entendimento profundo sobre a nossa natureza eterna. Mas eu não vim aqui falar de religiões, não. Não me importa qual religião você acredita, tá tudo bem, pode continuar acreditando no que você quiser. Qualquer uma que faça sentido para você, tá valendo. Porque, quer queira, quer não queira, o espiritismo não é uma religião. É uma tríade entre ciência, filosofia e religião. E a única parte que une com religião é a moral, o aprimoramento moral do ser, seu acrisolamento. Independente do que você acredita, o espírito é uma lei natural. O espírito faz parte da natureza. Ele é uma lei natural. Você faz parte da natureza. Ser imortal é natural. Você é imortal. Você faz parte da natureza. Imortalidade combina com realidade, imortal e realidade. Não é porque a gente não vê algumas coisas, não quer dizer que elas não existam, não é mesmo? Eu já falei alguns vídeos atrás aqui, a gente não vê o ar, mas sem o ar a gente não existe. A gente não respira, a gente morre. A gente não vê o Wi-Fi, mas todo mundo usa o Wi-Fi no celular, toda hora, até mais do que devia, né? O que eu quero dizer é que nem tudo que existe a gente consegue ver com nossos olhos. E não é porque os nossos olhos não veem, quer dizer que não exista. E se eu te disser que tem gente que vê espírito, você vai acreditar? Pois é, mesmo que você não vê e mesmo que você não acredite, a pessoa continua enxergando espíritos. E cá entre nós, antes de tudo, todos nós somos espíritos. Quer acredite ou não, nossa alma que nos move, que nos molda,
Não sou eu que estou decretando isso, tá? Eu só vim aqui provocar um pensamento. E provocar o seu pensamento pela lógica, pelo raciocínio, não forçando nada. Não quero converter ninguém aqui. Isso eu não quero converter ninguém. Quero usar o raciocínio, trazer fatos. E a conclusão é de como se entende, com a sua lógica interna, como você acredita. Somos espíritos tendo uma experiência na matéria. E isso é uma coisa 100% natural. Tá todo mundo nessa jornada, galera. Tá todo mundo. Quem acredita e quem não acredita. Todo mundo tá. Todo mundo faz parte. É só querer saber, é só procurar saber. A informação tá aí à disposição para qualquer um. Como já disse o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos mais ignorar essa realidade espiritual, minha gente. Não podemos. Ainda não podemos provar com fórmulas matemáticas que o espírito é imortal. Mas os indícios são fortes. Eu vou aqui agora ler um trecho do livro Imortalidade e Reencarnação de Hermínio Miranda. Ele é um pesquisador espiritual muito forte. O trecho é assim. Não é preciso ter um raciocínio matemático ou uma reação química conhecida. O fato sustenta-se por si mesmo, independente de nossa postura filosófica diante dele. O Espiritismo não tem escritura pública ou particular de propriedade dos princípios que ordenou. São universais e atemporais. Se aqui e ali emergem fenômenos que confirmam esses princípios e que se harmonizam com as leis da natureza, que integram e abrangem a realidade que vivemos, e aí está, para quem quiser conhecer. Não é culpa do Espiritismo se, no entanto, tem gente que não aceita, e o problema é de quem quer rejeitar. O Espiritismo é uma ciência comprovada, testada e usada em diversos pontos de diversas maneiras, consciente e até mesmo inconscientemente pela humanidade. Um grande número de pessoas hoje acredita numa alma imortal, feita de uma substância não física, mesmo sem saber o que é. Sabe por quê? Porque tem um sentimento interno de que possuem na sua vida dons, poder de escolha, livre-arbítrio, dignidade, responsabilidade, coisas que separam os seres humanos dos outros seres vivos. E isso faz parecer incompatível com a ideia de sermos apenas meras reuniões de moléculas orgânicas juntas num corpo físico. O dia que a humanidade tiver consciência da sua imortalidade e que essa vida não é única perante todas as que já teve e ainda as que vai ter, tudo muda, tudo vai mudar. O sistema econômico financeiro vai mudar, o sistema de educação, o sistema de saúde, o relacionamento entre as pessoas vai mudar. Tudo vai ser diferente. A consciência é algo além da matéria. A reencarnação está sendo estudada com rigor. As experiências de quase morte estão desafiando os paradigmas. A ciência está começando a silenciosamente ouvir a alma. O futuro da ciência poderá ser, ou melhor, o futuro da ciência será espiritual. E como já disse Jung, a alma tem uma realidade própria. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. A consciência não se apaga, ela se transforma. Vamos pensar aqui numa coisa juntos? Não é magnífico saber que nós somos imortais? Se você acha que nosso espírito é imortal, ou se você só tem curiosidade sobre como é a passagem da vida para outro plano vibratório depois da morte, continue pesquisando, continue lendo, continue procurando saber. Só digo que siga em frente, pois as respostas das perguntas que você fizer podem surpreender mais do que imaginamos. Pode pesquisar em livros, pode ir em terreiros, pode ir em centros espíritas e você vai conferir pessoalmente que a sua alma já viveu muito antes de você ter nascido nesse corpo que você tem hoje. Tá, então o que você quer dizer com todo esse papo então, Paulo Abel? Para que tudo isso? Para que esse negócio de imortal? O que se ganha em acreditar em tudo isso? Acreditar no espírito, acreditar que eu sou imortal, acreditar em reencarnações, vidas passadas, acreditar na eternidade, no infinito, acreditar no infinito,
acreditar no universo. Pra quê? O que eu ganho acreditando em tudo isso? Pra quê? Pra quê? Tenho tanto a lhe dizer. E começo dizendo que é pra gente vibrar amor. Que é pra gente evoluir a nossa moral. Evoluir a nossa moral, aumentando o nosso autoconhecimento e para ajudar o próximo. E isso muda o seu jeito de ver a vida e o jeito de viver a sua vida. Viver a vida de uma maneira mais humilde, mais delicada e intensamente mais brilhante e vibrante, valorizando o que realmente importa de verdade. Tudo o que vale a pena, o seu bem-estar, o bem-estar ao seu redor. Afinal, o que se leva da vida é a vida que se leva. Você é imortal, não no corpo, na sua consciência, na sua essência, na centelha divina que pulsa silenciosamente aí dentro de você. E enquanto houver lições para aprender, a alma voltará em outros corpos, em outras formas, mas com a mesma luz. A morte não é o oposto da vida, é parte dela. E quando compreendemos isso, vivemos com mais leveza, com mais propósito, com mais amor. Você é imortal. Não tem nada no universo que vai mudar isso. Saber que somos imortais muda tudo. Porque a vida deixa de ser corrida e passa a ser caminho. Você é eterno. Viva a vida como quem vai além. A alma não morre, ela continua, aprende, evolui. E isso que eu falei não é de hoje. É consciência de séculos atrás já. Tudo que eu disse aqui foi inspirado no livro Reencarnação e Imortalidade, de Hermínio Miranda. Você é imortal. Não tem como lutar contra isso, tá? Você não é um passageiro da vida, você é um viajante da eternidade. Dúvidas imortais? Ou você ainda está com uma dúvida mortal de que você é imortal? Eu sei que você gostou desse vídeo, então você já sabe o que fazer para eu trazer mais conteúdo aqui para você. Assine meu canal. Vamos aumentar as discussões profundas sobre o universo. Temos muito a ver o que ver. E lembre-se, somos viajantes da eternidade por esse universo infinito. Você é imortal!